Estamos de volta hoje falando de economia e desenvolvimento na Amazônia, aqui no estado de Rondônia também. E o nosso convidado para falar sobre este assunto é Vinícius Valentim Raduan Miguel, ele que é o nosso convidado, né? E está falando um pouquinho sobre este assunto, porque ele também lançou o livro Horizontes Amazônicos, Economia e Desenvolvimento. Aqui, vou mostrar um pouquinho. Né, professor? Agora a gente vai Sem entrar um dúvida. pouquinho nos temas, porque no bloco passado nós falamos um pouco sobre as suas especialidades, falamos também sobre o livro, né, em si. Sem E dúvida. agora vamos entrar então um pouquinho nos temas. A gente separou aqui alguns temas, vamos falar aqui sobre a Amazônia. Professor, o que você, durante as suas pesquisas, você pôde perceber, internacionalmente e nacionalmente falando, a Amazônia, nossa Amazônia, ela tem se desenvolvido? O que você poderia falar economicamente? Não, sem dúvida, hoje a dinâmica e desempenho econômico da Amazônia é diferenciado. Hoje é uma das regiões mais pujantes do nosso território nacional. No entanto, é preciso marcar algumas questões muito peculiares da nossa Amazônia ainda. Uma baixa concentração demográfica em relação às demais unidades federativas do país. Temos poucos habitantes ainda. Não que muitos habitantes fossem necessários, mas, no entanto, isso cria uma disparidade, inclusive em termos de representação política. Em termos muito específicos, em representação política, em força política, até mesmo na Câmara dos Deputados. Outro ponto que é uma disparidade também populacional é que há uma concentração demográfica grande também em alguns municípios. Poucos municípios concentram a maior parte da população em toda a nossa Amazônia. E aí também esses poucos municípios que concentram a maior parte da população também concentram essa dinâmica econômica. O produto interno bruto da Amazônia acaba se concentrando só em alguns municípios. Então ele é espacialmente diferenciado. Algumas regiões não apresentam nenhum desempenho econômico e outras desempenham um alto desempenho. E além disso, há um terceiro, talvez quarto ponto, que é que nessas regiões que condensam uma dinâmica mais intensa, não é setorialmente diversificada. Dizendo de outro modo, essas regiões concentram poucas atividades produtivas. Normalmente exploração de madeira, do gado, da soja, não há uma grande diversificação ainda na nossa região. Assim, não tem um produto específico que a gente possa falar, então? Eu diria que não se pode mais falar em monocultura, mas ainda somos apegados a poucos produtos. Temos que diversificar essa nossa pauta de produção, de exportações, diminuindo a nossa vulnerabilidade interregional, né, entre as regiões do nosso próprio país, e também em relação a vulnerabilidades externas. Agora, o atual momento de crescimento da Amazônia se diferencia dos outros anos? Essa é uma pergunta que suscita muita discussão ainda. Nos últimos 30, 40 anos, a Amazônia foi palco de maciças intervenções para o desenvolvimento, né? O Programa de Integração Nacional, o ProTerra, onde se tentou fazer uma redistribuição de terras em relação às outras regiões, tentando eliminar aquela tensão social decorrente de conflitos agrários na rígida estrutura do Nordeste, né? Não se podia mexer no enfrentamento daqueles latifúndios, aquelas grandes propriedades, e também a grande parte da mão de obra era expulsa do Sul e Sudeste por conta da mecanização. Então esse excedente populacional muito vinculado ao campo acabou sendo transferido à Amazônia, que entrava naquele contexto como uma válvula de escape, como alguns autores colocam, para essas dinâmicas populacionais e essas tensões regionais e rural-urbano. No entanto, eu tenho uma tendência a acreditar, e isso é um caráter muito de opinamento, né, uma crença, economia, política e sociologia, por mais que alguns digam que é neutro, que é científico, não é imparcial, né? Nós sempre temos uma carga de emotividade muito forte. Eu acredito que ainda temos um elemento
que nos falta essa diferenciação de pauta, nos falta uma diversificação produtiva, nos falta distribuição de renda. Então, é diferente, há um grande crescimento econômico, o Estado não é o único ator hoje a impulsionar a ocupação e o desenvolvimento da Amazônia. Agora, grandes grupos econômicos vêm cada vez mais fazendo consórcios e parcerias com o próprio poder público, que tenta mais direcionar, ordenar e zonear esse desenvolvimento. Então, há sim algumas distinções, mas alguns traços marcantes ainda permanecem de outras épocas. Agora, professor, outro tema que a gente percebe aqui no seu livro, que a gente estava dando uma olhadinha, é com relação ao desenvolvimento de indígenas, quilombolas. O que você pôde perceber nas suas pesquisas que esses povos têm se desenvolvido? Olha, a própria discussão do que é desenvolvimento acaba sendo extremamente problemática para a ciência política, para a ciência econômica, porque é uma concepção que vem muito mais da biologia, né? Um organismo nasce, cresce, se desenvolve, reproduz e, quiçá, morre. Então, o desenvolvimento seria aquele processo normal, tradicional de um organismo vivo e que depois foi aplicado às economias, por volta da década de 40 e 50. Então, é preciso, quando olhamos para essas outras populações indígenas, quilombolas, populações tradicionais de um modo geral, não tentar aplicar o mesmo critério, o mesmo índice de desenvolvimento aplicado de modo geral para um Estado, para uma nação, para uma região, para aqueles grupos, uma vez que esse desempenho não pode ser medido unicamente em termos de crescimento econômico, de produto interno bruto, mas deve compor uma série de outras variáveis, como a própria preservação cultural. Se eles conservam esse caráter tradicional, se não há um alto índice de mortalidade, se não há uma diminuição populacional, nós poderíamos falar que sim, que eles estão se desenvolvendo. Mas há sim essa contradição, essa dialética entre desenvolvimento e essas populações tradicionais. Então, na sua opinião, é legal esses povos se desenvolverem a ponto de perderem a cultura? Não, eu acredito que o desenvolvimento pensado principalmente por esses povos, esse desenvolvimento nunca deve ser pensado para eles devem desenvolver a própria capacidade de se pensar, se desenvolver e talvez em um permanente diálogo com os outros grupos sociais, as outras comunidades, mas não se deve falar em perda de cultura, em perda de territórios tradicionais. Que mais outros títulos aqui, subtítulos, a gente encontra no seu livro, para a gente voltar a falar sobre esses temas no próximo bloco, professor? Olha, discute-se a questão das hidroelétricas, um novo papel dado à Amazônia hoje, né? Produção de energia para o restante do país. Discute-se o papel da Amazônia nessa encruzilhada da geopolítica do século XXI, como escoamento para a China, para a Rússia, para outros mercados no mercado global. Discute-se a questão agrária, as tensões sociais vindas do campo, e assim como os ciclos da borracha. É um livro, então, bem recheado de informações, não só para economistas, como para estudantes e também outras classes, né? Todos os tipos de pessoas. Assim, eu ousaria até dizer que o livro poderia ser destinado a gestores públicos, a tomadores de decisão, a estudiosos do meio ambiente, das ciências ambientais. E é sobre estes assuntos que você falou, professor, que a gente volta a falar no terceiro bloco do nosso programa, tá certo? E você não saia daí, continue ligadinho na nossa programação. É rapidinho, a gente já volta.